nós temos aqui o Gabriel Del Puerto. O Gabriel, ele é representante da editora TM, e ele vai apresentar para nós aqui a coleção Médio Ano de Ciências Básicas da Saúde. Nós estamos com um trial disponível até o dia 23 de julho, né, Gabriel? Isso. E para a URGS, então todo o pessoal da URGS pode acessar, então todos os computadores da URGS já estão com acesso direto à coleção Médio Ano, e de casa é preciso configurar o proxy. Então lá no site da biblioteca, Biblioteca FAMED HCPA, tem as informações, você encontra lá na parte de pesquisa como acessar fora da URGS, então como é que pode configurar o proxy e na descrição aí no chat do YouTube também vai ter o link direto para como configurar o proxy no computador de casa para acessar a coleção. Então até o dia 23 a gente tem acesso à coleção, e agora eu passo a palavra para o Gabriel, que vai fazer a demonstração de como acessa e quais os recursos da base de dados. Gabriel, sim. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia a todo mundo, obrigado, Shirley, pela introdução. Eu preparei uma apresentação que eu acho que o Alexandre vai disponibilizar aqui para mim, para fazer uma pequena introdução, e aí a gente já parte diretamente para a plataforma depois. Então, vamos lá. Só um minutinho que demora um pouquinho aqui a plataforma do MCOM. Já está contigo. Perfeito. Então, bom dia oficialmente. Meu nome é Gabriel Del Puerto, sou Regional Sales Manager da América Latina e Caribe para a TIMA. Eu trabalho com recursos de informação desde 2009 e desde o ano passado sou parte da família da TIMA. E digo família porque, se bem a TIMA é uma editora que tem mais de 130 anos de mercado, ainda é uma editora familiar. É uma editora de nicho, né, que publica mais ou menos uma média de 70 novos livros por ano, que comparativamente, claro, com editoras comerciais é um número bastante menor, justamente por esse nosso foco em determinadas áreas do conhecimento, né? Justamente hoje vamos falar das ciências básicas da saúde e anatomia. Outras áreas que a gente realmente fica muito contente de ter os melhores autores com a gente e pesquisadores conosco são fonoaudiologia, neurocirurgia, cirurgia plástica, radiologia, otorrino e oftalmo. Mas hoje vamos realmente focar nas ciências básicas da saúde e, enfim, tudo que isso implica nas distintas disciplinas para várias áreas do conhecimento, principalmente medicina, claro. Eu sempre gosto de mencionar na introdução alguns dos nossos clássicos, porque com mais de 130 anos de história, com certeza, muitos dos nossos livros e das nossas publicações devem ter formado parte da sua história, da sua formação, seja os professores aqui presentes, como os alunos também, e nem sempre a gente associa livros à editora que os publica, então eu sempre gosto de fazer esta introdução, né? Então, alguns clássicos dentro das ciências básicas da saúde, que hoje é o nosso foco, seria o Atlas de Anatomia do Gilroy, que tem um texto essencial também, geralmente esses dois são best-sellers nossos. Tem o Baker's de anatomia dental, tem outro clássico da TIMA. A linha de Schwenk, que são um trio, né, de livros de anatomia alemães. Então, também são clássicos da TIMA, que tem uma longa história já. Eu menciono também o Nanda, né, a própria Nanda International escolheu a TIMA para publicar a edição original do livro de diagnósticos, né, e classificação. Já está, inclusive, na nova edição, aqui ainda aparece listada a anterior, mas já em fevereiro foi lançada a edição 2021-2023, também já disponível. E ano passado a gente lançou o TIMA Dissector, né, no meio da pandemia, a questão de anatomia clínica ela ficou um pouco prejudicada, e a gente lançou um set de 3 livros explicando a dissecção de cadáveres passo a passo, com mais de 200 vídeos, e, bom, foi um sucesso e está ali disponível. Esses são livros, inclusive, disponíveis à assinatura individual, que podem ou não ser somados ao acesso do Medline Education, que é o que vamos olhar hoje. Então, convido já todo mundo, assim que se registrarem no proxy da URGS, a entrar no site, que é medone.urgs.br,
/education.tima.com e acessar diretamente. Eu sei que ali no chat do YouTube vai estar disponível também para todos a posterior. Então, agora eu quero levar vocês até a plataforma para a gente poder conhecer um pouco a ferramenta e ver alguma das facilidades que ela permite. Shirley, se você puder me confirmar se está aparecendo na tela a plataforma já. Sim, está aparecendo, Gabriel. Perfeito, obrigado. Então, essa aqui é a plataforma da Med1 Education. Aqui realmente estão os principais livros da Tima para as ciências básicas da saúde. A gente vai ver aos poucos, né, como tudo se integra, funciona igual a outras plataformas em que a gente começa a digitar uma palavra e ela começa a se popular com resultados, né? A gente pode pular diretamente para algum, mas eu sempre gosto de fazer primeiro o exercício de mostrar as diferentes facilidades. Uma das coisas que quero mencionar é que não precisam criar uma conta pessoal mais Med1 para utilizar a plataforma, mas criar essa conta vai permitir que vocês façam uma série de atividades, de personalizações no uso da ferramenta que considero muito positivas, e inclusive utilizar o nosso aplicativo móvel Med1, que eu vou mostrar mais perto do final, com esse mesmo login que vocês criam, né? Uma dessas facilidades é poder colocar alguns livros como favoritos já na tela de início, né, do acesso. Então, aqui eu trouxe aqueles livros que são de assinatura individual, que não formam parte do trial, mas que estão disponíveis para assinatura e que você pode, enfim, dando aula em alguma dessas áreas específicas, trazer como seus livros favoritos. E é uma boa ideia porque falamos de uma solução que tem mais de 100 livros de texto. Então, provavelmente, se você é um especialista em microbiologia, em histologia, enfim, vai preferir trazer aqueles livros que vai utilizar ao longo do tempo. Eu proponho como exercício começar pelas diferentes partes da plataforma, né? Eu vou iniciar primeiro pelos livros. Os livros realmente são o recurso principal, né? A ferramenta principal dentro deste produto. Eu gosto sempre de fazer de ir um pouquinho para baixo aos poucos, para duas coisas. Primeiro, porque eu gostaria que vocês prestem atenção nos títulos dos livros, que vejam aqueles que têm a ver, né? Que têm aderência com as diferentes áreas em que vocês ensinem ou estudem, né? Vocês vão ver que tem títulos ali também para odonto, nutrição, enfim. E também porque eu gostaria que façam essa relação afetiva que eu comentei, né? Falamos de uma editora aqui que tem mais de 100 anos. Com certeza, muitos destes livros formaram parte da formação, inclusive, de alguns dos professores que estão aqui e dos professores deles, enfim. Então, provavelmente vão reconhecer algumas das nossas capas, né? A gente sempre mantém as cores de celeste, o branco, o cinza. Então, muitas dessas capas vocês irão poder identificar, talvez, pelas cores, né? Então, eu sempre gosto de fazer esse exercício no início. Vou levar vocês aqui um pouquinho para baixo. Então, façam o exercício de prestar atenção nos títulos. Claro que vocês vão ver aqui muitos livros que são de iniciação clínica também, não somente de ciências básicas da saúde, mas ciências básicas da saúde seria o principal objetivo, né? O produto realmente ele pretende ser um produto transversal em todas as áreas da saúde, né? Servindo a todos os cursos que tenham a ver com a área da saúde, desde o primeiro ano até o último. Só um pouquinho mais para baixo. Então, vocês veem que uma bibliografia imensa à disposição para poder estudar, e algumas partes, inclusive, por segmento, como vem aqui a parte de radiografia do coração, a parte de coluna, cérebro, enfim, genética, histologia, fisiologia, microbiologia, enfim. Deixa eu voltar aqui ao início. A gente pode também filtrar por tópicos específicos, né? A plataforma, ela traz todo o acesso a os livros de casos, né? Nos Estados Unidos existe o USMLE Test, que é o teste que em Estados Unidos os alunos precisam tomar para exercer depois a medicina, né? São distintos steps, então são livros preparatórios com casos específicos, e como vocês vêm simplesmente digitando nesta parte de baixo, eu recuperei todos os livros que
como parte do título do livro, tem a palavra USMLE, e ali vocês podem ver que tem um livro de casos praticamente para cada área das ciências básicas da saúde. Então, se aqui temos professores de alguma destas áreas, eu convido vocês a procurarem estes livros, vão encontrar casos maravilhosos. Estes são best-sellers da Tima, disponíveis aqui para essas distintas áreas. A gente também pode pesquisar por subtópicos, né? Se eu quiser, por exemplo, dar uma olhada nos livros que tenham que ver com a parte de imagem, né? Radiologia, imagem. Simplesmente fazendo esse filtro, eu passo a ver os distintos livros que estão disponíveis para esta área específica. E assim por diante, né? Se temos os colegas da Odonto aqui com a gente, tem livros que são, obviamente, transversais a todos, mas tem livros também de iniciação, inclusive clínica, para a área de odonto, que eu sempre também gosto de mostrar. Então, para uma instituição como a URGS, que tem os distintos cursos da área da saúde, considero ser algo bem interessante ter tudo isso centralizado aqui nesta ferramenta. Podemos também filtrar por título, por autor, enfim. O que eu quero fazer agora como exercício é mostrar um livro por dentro. Eu vou escolher aqui o Gilroy, que deve ser um velho conhecido de todo mundo aqui. A gente sempre vai ter, então, a capa do livro na parte superior. Embaixo já temos aqui o DOI, enfim, a informação da publicação, o ano de publicação e assim por diante. E logo abaixo temos o índice, né? Se a gente quer pular por distintas áreas da plataforma, a gente simplesmente pula exatamente para aquele capítulo do nosso interesse. A plataforma ela está disponível em PDF, de forma que com fim acadêmico eu posso fazer download de um capítulo que me interessa em PDF, mas também está completamente em HTML o texto. Então, isso traz algumas facilidades, como a possibilidade de aumentar o tamanho da tela, o que é extremamente necessário agora que a gente está dando aula de maneira remota, né? Ou eu dividindo tela agora com vocês, por exemplo, ou até conectando, né, um projetor na hora da gente dar aula. Então, traz essa facilidade. Outra facilidade é que, simplesmente com um clique direito, eu posso passar o conteúdo do livro ao português. Claro que é uma tradução não perfeita, né? O Power 8 by Google Translate aqui, do próprio navegador, mas permite que o aluno ele possa ir e voltar às vezes que ele precise, né? Para interpretar alguma palavra, alguma frase, né? Que ele quer entender melhor, utilizando esse clique direito. Então, realmente é super simples fazer esse ir e voltar do idioma. A plataforma permite também que a gente crie notas. Então, como eu estou já logado na minha conta pessoal, eu posso ir criando highlights, notas, enfim, sublinhados. Aqui, por exemplo, eu posso escolher pintar em verde, criar uma nota aqui que seja, por exemplo, para tema de teste da minha turma. Vamos salvar e isso fica disponível aqui para consulta futura depois, para mim. Inclusive, posso criar categorias de notas, né? Na hora que eu estou criando uma nota, eu posso, depois de criar a nota ou do sublinhado, posso ainda criar categorias. Então, claro, eu escolhi dentro de todas as áreas possíveis um livro de anatomia neste caso. Então, se eu dou aula de anatomia tanto para o pessoal da físio como medicina ou até odonto, eu posso ir criando essas categorias diferentes conforme esse público que eu atendo como professor, ou se for um aluno, conforme as distintas disciplinas, né, dentro do curso. Eu gosto de anatomia como exemplo, porque ela realmente é transversal para todas as áreas, né. Outra facilidade que eu gosto de mencionar é que todas as tábuas e as imagens, elas são clicáveis. A gente pode ir diretamente fazendo um clique na imagem, abre um espaço diferenciado para ela. Aqui a gente já pode escolher diretamente baixar essa imagem a PowerPoint, de forma que se eu sou um professor que vou participar de um congresso ou estou dando uma aula, enfim, que eu queira preparar essa aula em PowerPoint, eu posso fazer isso, já vem com tudo que eu preciso respeitar de copyright aqui, disponível. Então eu posso aumentar o tamanho da imagem, realmente o download acontece em altíssima resolução. Então, isso vai estar disponível com um simples clique, como viram, assim como a tradução também foi um clique apenas, o próprio download da imagem é apenas também em um clique. A gente pode escolher daqui, utilizar essa imagem para dar aula, eu posso dar o zoom que eu precise, como vocês veem, a imagem ela não perde qualidade. Posso escolher, inclusive, girar ela, né, para mostrar distintos ângulos para os alunos de alguma parte em específica que eu queira.
e posso, inclusive, pular pelas distintas imagens que formam parte deste capítulo no qual eu estou trabalhando. Então, no momento de dar aula, de descrever as distintas partes, eu posso simplesmente, como vocês viram, pular sem precisar voltar para aquela outra visualização. Mas existe uma ferramenta muito interessante que o produto permite. Na minha época de aluno, quando tinha um livro tão importante como este, um livro que os professores adotavam como livro-texto, às vezes, quando eu queria fazer uma apresentação, eu precisava pegar 2 ou 3 cópias do mesmo livro e tomar uma foto daquelas imagens, né, nessas páginas diferentes, para daí sim fazer o meu trabalho, fazer meu PowerPoint, enfim. Agora não, a solução permite que a gente, dentro desta mesma visualização, possa comparar imagens lado a lado, né? Então, vou, por exemplo, escolher estas 2, posso escolher esta 4, tá, ao mesmo tempo, e dar a opção de comparar imagens aqui. Então, do lado do menu de conteúdo, temos o menu imagens, e eu posso ir diretamente a ele e selecionar as que eu queira deste capítulo para visualizar. Então, aqui, vocês vão ver que eu escolhi, né, se eu quiser dar um zoom específico para uma parte específica que eu queira mostrar, eu coloco isso aqui em tela cheia, enfim, faço aqui a minha aula, vou girando conforme eu preciso e acomodando, enfim, no momento de dar aula, né, de dividir tela com os alunos. Então, a gente não precisa realmente sair do recurso para fazer essa comparação de imagens. Aqui no pé da página, eu gostaria de mostrar para vocês que temos a cita bibliográfica, de forma que, se eu preciso, né, diretamente já vem no formato RIS. Se eu tenho, por exemplo, o Eno na minha máquina, já passo a ter a cita bibliográfica. Todos os livros, os mais de 100 livros, eles contam com um acesso dedicado, né, um link, short link, que pode ser utilizado no Moodle, Blackboard, Canvas, enfim, a ferramenta que estão utilizando de LMS. Então, vocês podem preparar ali para ter um fácil acesso, né? Daqui a gente pode pular de um capítulo para o outro na hora da leitura, enfim, então é bem intuitivo. E o último recurso que eu quero mostrar para vocês aqui, do lado do índice das imagens, é o HITS, né? O HITS nada mais é do que os resultados de buscas dentro do mesmo livro. Então, se aqui eu quiser pesquisar, por exemplo, pela parte de olhos, né? O olho. Quando eu dou um Enter, ele diretamente vai me mostrar, né, em amarelo, dentro do próprio capítulo que eu já estou visualizando hoje, onde está sendo mencionada aquela palavra. Mas aqui em Hits, eu posso pular para uma parte específica, né, ou distintas partes dentro do mesmo livro, onde esteja sendo mencionada a palavra, até o momento em que eu encontro aquilo que me interessa, né. O recurso ele vai me permitir mostrar aqui em amarelo exatamente onde está sendo mencionada a palavra ao longo do capítulo, e eu posso ir diretamente a essa visualização que me interessou. Enfim, vamos supor que seria esta imagem que eu encontrei aqui, eu quero utilizar esta imagem, enfim. E uma funcionalidade que os livros premium, aqueles que estão à assinatura individual, permitem, são que eu posso editar as imagens. Então, quando falamos de um Atlas de Anatomia tão famoso do Gilroy, justamente quando o Gilroy é adotado pelo pessoal da anatomia, em detrimento de outros, né, de outros Atlas famosos de anatomia, justamente pela qualidade das imagens. Então, esses livros, eles vêm com a opção de edição de imagem também. Então, estou dentro desta imagem que eu encontrei, né, que me interessou. Eu posso aqui, com esse pequeno lápis, dar um clique, vai abrir um módulo de navegação diferente, no qual eu posso escolher, por exemplo, entre várias coisas, mudar um pouquinho, descer um pouco essa imagem aqui mais para baixo, para facilitar o trabalho para mim. E aqui eu posso escolher, por exemplo, tirar todos os nomes da imagem, porque eu quero, por exemplo, utilizar isso aqui num teste, né? Mas também eu posso fazer o contrário, tirar, por exemplo, todas as flechas, deixar os nomes que seja o aluno, por exemplo, que faça isso no teste, ou até eu como aluno, se eu quiser estudar, eu posso fazer isso. Mas também eu posso fazer conforme eu queira. Eu posso simplesmente, clicando em cima, ir deletando algumas coisas, deixar outras. Posso escolher, inclusive, deletar as duas coisas, né? Ir deixando a imagem mais limpa. Vamos supor que eu queira apenas incluir 3, né, setas, que sejam as que o aluno complete, e deixar as outras, né, com os nomes, ou 4, né. Eu posso aqui, enfim, dar o zoom que eu precise, se eu quiser baixar apenas com esse zoom total a imagem também eu posso fazer isso. Vocês veem que a qualidade da imagem é realmente incrível. Não existe outra solução no mercado com livro-texto que permita fazer esse tipo de atividade.
Então, considero que é algo muito único e incrível que esse recurso permite realmente realizar. Então, quando cheguei na proporção da imagem que me interessa, simplesmente dou aqui o clique em Save, e a plataforma ela vai me entregar esta imagem que eu mesmo customizei para eu poder utilizar como eu quiser, né? Num teste, enfim, trabalhar com ela conforme eu precise, né? Como vocês veem aqui, eu obtive ela com a setinha sem os nomes. Então, é algo muito incrível que estes livros premium de assinatura individual permitem fazer dentro da solução. Então, Gabriel, esse seria... Sim. Uma dúvida. Sim. Para salvar, no caso, quando eu faço essas alterações numa imagem e quero salvar, eu só consigo salvar. Tem uma forma de salvamento? Fica dentro do meu... Tem algum histórico de navegação dentro do meu login ali, né? Porque para salvar essas marcações tem que fazer aquela conta, né? Para usar essas... Não, na verdade, Shirley, o download ele acontece diretamente na pasta de downloads do computador. A gente não tem como escolher onde ele vai por default nessa pasta. Então, ela não, digamos que independente da conta pessoal, esses livros que são de assinatura individual, que permitem fazer esse passo a mais do que os outros, eles não precisam da conta pessoal para você fazer esse procedimento. Simplesmente ter acesso a eles, né, no caso. Mas o download a gente não escolhe onde salvar, ele vai diretamente na pasta de download e de lá a gente pode, enfim, mover, né, copiar, colar, onde a gente precise aquela imagem em particular. Tá, mas no caso de as alterações de imagem que tu fizeste aí, de excluir setas, excluir, como é que tem como salvar? Isso é feito só online na hora que tu tá dando a aula ou tem como salvar isso? Não, isso foi salvo. Eu tenho essa imagem que acabei de editar aqui na minha pasta de downloads. Eu vou ir nela aqui. Tá. Ele é interativo mesmo. Isso, lá na ferramenta interativa você escolhe aquilo que você quer eliminar, né? E depois que você chegou na imagem ideal, naquela imagem que você gostaria de ter, aí você dá o clique em salvar to desktop, que é a opção que te dá, né? Salvar no computador. E aí vai diretamente na pasta de downloads, né? Cria esse nome aqui aleatório, e daqui você depois leva para ou o teu PowerPoint, ou, por exemplo, a página do teste que você está preparando, enfim, no caso de um professor, por exemplo. Mas não salva lá no teu espaço, a imagem realmente, ela fica o padrão cada vez que você acesse, até pelos outros, né, que vão utilizar a imagem a posterior. Então, cada um pode trabalhar com a imagem da maneira que quiser, digamos assim, né? Perfeito. Mas depois eu vou mostrar uma solução que permite, sim, você salvar as coisas que você customizou dentro de uma playlist. Então, esse vai ser um dos menus seguintes que eu vou apresentar para vocês aqui no dia de hoje. Então, isso foi um pouco a visualização dos livros. Claro que eu me foquei aqui no principal, tá, gente? Para a gente não demorar muito. Mas essas são as principais ferramentas, as mais únicas que eu considero da solução. O fato da gente poder fazer highlights em distintas cores, criar notas, criar categorias de notas, comparar imagens lado a lado, dividir tela, girar as imagens, poder fazer buscas, né, interativas dentro do mesmo livro e nesses livros em particular, que são de assinatura individual, inclusive a possibilidade de edição das imagens para a utilização como eu bem entender, né? Então, isso foi o menu e-books, né, que era o primeiro menu que a gente vai depois ver aqui na busca integrada, tudo junto, mas que eu gosto de mostrar por separado, né? A seguinte ferramenta que eu quero mostrar que a solução traz é a possibilidade de criar playlists, que veio um pouco de encontro ao que a Shirley acabou de me perguntar, né? Como é que eu posso fazer para fazer aquele conteúdo estar num espaço meio protegido, enfim. Então, além de ter o espaço MyMed, onde vão estar aquilo que eu escolhi sublinhar, as categorias que eu criei, eu tenho a possibilidade de criar ou ver playlists. Então, assim como em ferramentas ou soluções como o Spotify, a gente tem playlists de artistas ou de ritmos que a gente criou, salvou. Aqui a plataforma te permite criar conteúdos ou trazer, né, organizar conteúdos para você dividir ou com os teus alunos ou com os teus colegas sobre distintos tópicos, né? Você pode escolher fazer playlists com ênfase clínica ou sobre algum tópico em especial, né? Vamos supor que você queira
criar uma playlist em relação aos casos de Covid, né, que os residentes talvez estão trabalhando no HCPA, ali na URGS, e queiram trazer esses casos clínicos aqui. Enfim, o céu é o limite para as playlists, e eu vou mostrar um pouco disso para vocês, né? Aqui eu estou pretendendo ser um professor de fisiologia. Eu mantenho essa playlist em inglês, tá, pessoal? Porque eu faço essa mesma demonstração aqui para o pessoal do Caribe. Eu não falo francês, infelizmente, nem holandês, enfim, então eu acabo fazendo essa apresentação em inglês. Mas tudo isso é customizável, vocês colocam da maneira em que vocês quiserem. Então, aqui, eu sou um professor de fisiologia, digamos, que está populando uma playlist. Aqui a visualização de quem está criando o conteúdo nela, né? Como vocês veem, eu subi aqui a logo da URGS. Isso é facilmente feito através dessa opção de upload logo. Quando eu quiser subir, por exemplo, um vídeo, como vocês viram aqui, eu trouxe um vídeo de YouTube, né, que eu sei que o pessoal da área da saúde tem vários vídeos, até às vezes de aulas assíncronas que eles gravaram em modo privado no YouTube, às vezes querem compartilhar isso com os alunos. Então, você pode preparar a tua própria playlist, você realmente escolhe aquilo que vem primeiro, aquilo que vem depois, enfim, tudo é customizável. Se eu quero alterar aqui a descrição, botar um texto específico, fazer um comentário específico para que os meus alunos encontrem depois desse conteúdo, eu posso fazer isso também aqui facilmente. Então, simplesmente trazendo essa URL do meu vídeo privado, né, no YouTube, no caso, colocando a descrição do que se trata, enfim, eu posso salvar isso dentro da minha playlist. Vocês veem aqui que eu tenho Fisiologia 1 e 2. Isso porque eu, simplesmente para mostrar para vocês quão versátil criei subgrupos dentro da playlist. Então, se eu não quiser ter uma playlist separada, eu como professor de fisiologia, para o Fisiologia 1, Fisiologia 2, 3, enfim, posso simplesmente ir criando grupos dentro da minha playlist, separando, curando o conteúdo ali para cada grupo. Ou, sim, eu não tenho limite, eu posso criar outra playlist para Fisiologia 2 também, se eu quiser. Então, vamos supor que eu queira fazer o exercício de trazer essa imagem que eu customizei para este espaço pessoal que eu criei, né? Já que estamos com a pergunta, né, que a Shirley me fez. Aqui, se eu vou aqui em Add File, eu vou escolher essa imagem que eu acabei de salvar, né? Eu vou colocar aqui olhos. Eu posso escolher que isso esteja aqui disponível para Fisiologia 2. Um pouquinho mais para baixo, dou OK. E a imagem vai estar lá disponível, né? Ela vai estar aqui disponível. E eu posso editar ela e colocar aqui imagem do livro do Gilroy. Pronto. Eu tenho essa imagem aqui à disposição. E o bonito é que eu posso fazer isso com arquivos meus, pessoais. Eu, como professor, por exemplo, trouxe aqui um arquivo PDF, com a ementa do curso, talvez. Eu tenho aqui a opção de ter um arquivo de Word, os calculadores, que eu sei que na área da saúde se usa muito. Inclusive, vocês veem aqui links externos. Então, se tem algum periódico, algum artigo, claro que eu sei que a URGS assina, ou que eu tenho acesso a isso, e eu quero que meus alunos vejam, né? Eu coloquei aqui como se fosse que eu queria que eles olhassem os issues desse periódico aqui durante o semestre, né? Eles simplesmente fazendo um clique, né? Vão até ali e vão poder acessar aquele periódico externo. Então, realmente, eu tenho total liberdade de preparar o meu semestre de trabalho como eu quiser, ou como falei, se eu quiser só com vídeos, né, de casos, fazer isso com meus alunos. E aí, como compartilho isso? Bom, assim como os livros tinham o seu próprio link dedicado, as playlists também. Então, simplesmente eu partilhando esse link curto ou colocando ele no Moodle, Blackboard, Canvas, eu posso partilhar isso com os meus usuários, ou inclusive por grupos de e-mail, que eu sei que os professores utilizam isso bastante, né? Fazendo um clique aqui, diretamente eu coloco ali o endereço do grupo de e-mail que eu tenha, e com um texto que eu precise, né, para explicar para os alunos, e já está disponível para todos eles. E se bem eles não vão poder editar, apagar, deletar nada que vocês criaram, eles têm sim a opção de ter um checklist pessoal, né, marcar aquilo que já foi visto, já foi lido, por exemplo, e até fazer buscas. Aqui eu tenho uma playlist muito pequena, mas vamos supor que
criaram uma playlist, como eu dei o exemplo antes dos casos de Covid, enfim, vídeos clínicos que foram gravados ali no YouTube em modo privado, e esta seja uma playlist com 80 links, né, distintos, né, e aí você, com uma palavra-chave, consegue filtrar. Então, nessa barrinha aqui de cima, eu comecei a digitar PH ali e já diminuiu a minha playlist, e claro, a minha era de 8 itens, agora eu só tenho 13, tudo bem, é esse aqui que eu quero, eu faço um clique, eu vou diretamente a ela. Então, eu como professor posso escolher ter essa playlist, por exemplo, somente privada, que é útil enquanto estou populando ela ainda não está pronta, por exemplo. A partir do momento que eu queira partilhar, eu posso escolher que esteja partilhada com a minha instituição, ou seja, qualquer pessoa dentro do proxy da URGS com acesso a este produto vai poder encontrar a minha playlist, que pode ser útil para um professor que, como falei, dá aula na físio, na odonto, na enfermagem, medicina, enfim, ele queira ter algo padrão, ou queira que seja encontrado facilmente, ele pode escolher isso. E também posso ter disponível para que seja compartilhado com o mundo todo. Então, vale dizer que se tem uma instituição, por exemplo, no Caribe, né, que criaram uma playlist também que estão compartilhando casos deles ou situações específicas, eu também vou poder encontrar, ao ter acesso a este produto, essa playlist que foi criada. Então, cria praticamente um senso de comunicação, né, de comunidade com outros profissionais da área. Então, isso aqui não tem a ver diretamente com a quantidade de livros e as ferramentas incríveis que a gente viu, mas é um plus que já existia, inclusive, antes da pandemia, e com certeza agora na pandemia acaba sendo uma solução ótima para a gente poder preparar, enfim, aulas assíncronas ou playlists de conteúdo protegidas, né, dentro de um espaço com total controle do professor, que eu considero algo bem interessante a ser feito. E o legal é que quando eu dei de exemplo que as coisas começam a popular, se eu começo, por exemplo, a procurar aqui por fisiologia, como eu fiz, e eu tenho uma playlist minha, vocês veem que aqui já aparece a minha playlist. Então, eu posso, o professor Del Puerto, né, eu, no caso. Eu encontrei a playlist dele e vou diretamente a esse conteúdo, tá? A busca geral a gente vai ver daqui a pouco. Eu só queria fazer esse adendo, que inclusive pode ser encontrado ali no momento que eu começo a popular, né, a palavra que eu quero buscar. Agora quero mostrar para vocês... Sim. Temos uma pergunta ali no chat. Sim, por favor. O download é possível em JPG ou PNG? E no download, a referência do livro é incluída? A gente está falando do download das imagens. Eles acontecem diretamente no PowerPoint, acho que estão em JPEG, e vem com a referência embaixo. Perfeito. Sim. Agora, justamente, eu vou falar do menu multimídia, né? A gente tem ali uma grande quantidade de conteúdos disponíveis. Eu posso fazer uma busca por algum conteúdo específico, vamos supor, por cérebro, né? Quero encontrar aqui os distintos conteúdos que eu queira, né? Daqui mesmo eu posso selecionar, tá, gente? Se eu encontro aqui já, nessa mesma primeira página, imagens que me interessaram, eu posso selecionar elas e escolher comparar lado a lado. Ou seja, as imagens não precisam estar no mesmo livro para fazer aquele exercício que eu mostrei, né? De ter as 4 ali ao mesmo tempo, poder dar aula em relação a isso. Não precisa estar ali. Dentro da mesma busca que eu faço, eu posso fazer esse trabalho. E aqui eu posso filtrar pelos distintos conteúdos multimídia, né? Se eu quero ver, por exemplo, vídeos que tenham a ver com a parte de cérebro, eu também posso fazer isso. Então, para ver um vídeo, eu diretamente vou até aquele, enfim, vídeo que me chamou a atenção. Eu posso colocar aqui a opção de play e colocar a opção de tela cheia, por exemplo. E aí eu dou minha aula, dou a minha explanação, se eu quiser, né? Dentro desse conteúdo multimídia que eu encontrei, eu adiciono ele numa playlist, como vocês viram aqui também eu tenho essa opção. E se eu quiser ver a fonte desse vídeo em particular, sempre aqui embaixo eu vou ter a source, né, a fonte. Eu faço um clique diretamente ali e me traz exatamente naquele livro e exatamente naquela parte onde está embedado este vídeo em particular. Aí, se eu quiser entender, por exemplo, o que foi feito aqui de procedimento prévio, instrumentalização que foi utilizada, enfim, eu simplesmente leio, né, o processo anterior e novamente me dirijo ao vídeo que eu quiser, né. Todas as vezes que eu queira ver vídeos que formem parte de um livro em específico,
simplesmente eu tenho que ir aqui embaixo da capa, vai estar o Show Videos. Então, sempre que um livro tenha vídeos embedados, eu vou ter essa opção aqui. Dando um clique, eu vou ver dentro daquele livro em particular todos os vídeos que formem parte dele, né? Neste caso, é o volume 3 do nosso Atlas de Dissecção de Cadáveres, né? Então, eu posso ver aqui que tem 86 vídeos pelas distintas partes de cabeça e pescoço, enfim, em relação ao que é o volume 3 aqui do nosso livro em particular. Então, eu posso fazer isso desde ali. Algo que eu queria também mostrar para os alunos, principalmente, mas pode ser também um professor no momento de dar aula, é que temos um módulo de questions and answers. Então, aqui é um módulo interativo de perguntas e respostas. Ups. Por alguma razão não está me reconhecendo, só um pouquinho. Às vezes eu tenho um problema com o VPN, gente. Vamos ver se agora vai. Não está me deixando. Então, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou me deslogar e logar de novo. Se me der um segundinho. Vou aproveitar até para fazer um exemplo aqui de como vocês identificam quando estão com acesso reconhecido. Aqui eu vejo que minha IP é IP da Tima, claro, porque eu sou parte da editora. No caso de vocês, vão ver aqui o nome da URGS. Isso significa que estão ok, que vão poder fazer as buscas, vão poder utilizar a ferramenta. E para fazer os sublinhados, criar playlists, tudo aquilo que eu mostrei que é customizável, eu preciso da minha conta pessoal MyMedOne. Então, aqui eu vou fazer meu login, porque eu já tenho minha conta pessoal. E isso vai me permitir utilizar essas partes que são customizáveis da ferramenta, né? Então, eu não preciso ter uma conta pessoal para fazer buscas, para, enfim, utilizar as imagens, para nada disso. Agora, se eu quiser fazer sublinhados, criar notas, criar playlists ou acessar conteúdo específico, né, como por exemplo, o Questions and Answers, porque eu vou ter uma estatística do meu progresso utilizando essa ferramenta, né, eu vou poder depois visualizar e vou mostrar para vocês, vai ter um pouquinho mais de sentido. Então, eu preciso ter uma conta pessoal, sim, para utilizar esta ferramenta em particular. Então, é um pool de mais de 1000 perguntas que vão vir de maneira aleatória. Eu posso escolher quantas quiser. Eu vou escolher aqui que sejam 2, né, somente para fazer esse exemplo para vocês. Posso filtrar, né, para que venha por uma área específica. Vocês vão ver aqui as distintas disciplinas das ciências básicas da saúde listadas. Se eu quiser me testar em apenas uma delas, eu posso escolher fazer isso. A maioria das perguntas elas vão estar relacionadas com histologia, porque é uma ferramenta nova que foi criada a partir de um livro, que é uma bíblia nossa de histologia. Vou até depois, na busca geral, mostrar um pouquinho dele para vocês, e que está disponível para vocês aqui. Mas posso escolher, por exemplo, que venham apenas perguntas que tenham imagens. Então, se eu, como professor, quiser fazer isso dividindo tela com os alunos, pode ser algo interessante. Aí eu vou dar começar a sessão, escolhi o modo de revisão, então eu vou ver quando a resposta está errada. A plataforma ela vai me avisar, né, quando a resposta esteja errada. Aí eu vou ter sempre o caso, né, ou, enfim, a pergunta, a imagem, porque eu escolhi apenas com imagens, e as distintas opções de resposta. Aí eu vou marcar, obviamente, de maneira aleatória, não sou da área da saúde. Aí ele me mostra já qual que é a resposta certa, enfim, posso ver um pouco mais de informação. Aqui temos outra pergunta. Vou responder. E vem qual que era a resposta correta. E finalizando a sessão, eu posso ir lá e ver o meu progresso mês a mês. Então, isso é bem interessante. Por isso que precisa da conta pessoal. Então, eu como aluno, posso ver como eu fui nas últimas sessões que eu fiz e meu progresso mês a mês. Então, como vocês viram, eu não estou indo muito bem, vocês vão ir muito melhor do que eu, utilizando a ferramenta de se testar a si mesmo. Então, a gente, como aluno, consegue fazer esse progresso, e se o professor escolher fazer isso com a turma, ele consegue ver o progresso também da turma, fazendo esse exercício desde a sua conta pessoal, né? Agora, antes de abrir para perguntas no geral, já que a gente olhou todos os menus, eu gostaria de fazer uma busca geral. Eu vou procurar aqui por Renal Logs. Eu vou ter aqueles resultados do livro de histologia que eu tinha mencionado. Ups, digitei errado. Desculpem. Agora sim. Como vocês veem na busca geral, que eu faça por palavra ou palavras-chave, eu vou obter primeiro os capítulos de livro. Esse é o livro de histologia que havia mencionado, que as principais
perguntas no nosso Questions and Answers saem desse livro. É um dos best-sellers já da Tima, está disponível no trial que vocês têm acesso agora. E os outros também. Se eu quiser ir ver todos os resultados de livros que estão disponíveis para essa palavra ou palavras que eu estou buscando, eu simplesmente faço clique aqui. Eu vou ter 113 capítulos de livros relacionados a essa palavra ou palavras. Eu tenho aqui os resultados de imagens, então diretamente na busca geral já posso ir diretamente a alguma imagem que me interessou ou ir ver todas as que estão disponíveis. E logo abaixo já tenho resultados da PubMed também. Então vale dizer que eu posso centralizar a busca que eu faça na ferramenta e ainda assim encontrar aqui alguma publicação de algum outro periódico. Claro que aqui o link vai me levar exatamente a PubMed, eu vou ver o abstract, né? Mas se a URGS tiver acesso a esse periódico, ao qual está sendo referido aqui, eu também vou poder ver ele a texto completo, mas me permite pelo menos descobrir tudo aquilo que está sendo publicado para aquela palavra ou palavras que estou buscando. Então, não apenas nas playlists, a plataforma me permite curar o conteúdo como eu quiser, simplesmente, não me obriga simplesmente a utilizar os conteúdos aqui no recurso ou da Tima apenas, mas também daqui eu vou poder encontrar que é algo muito interessante quando a gente fala na iniciação clínica, né? Aliás, iniciação em pesquisa, desculpem, os primeiros anos aí dos cursos, dos distintos cursos da área da saúde, que são o principal objetivo também deste produto, né? Que é um produto com grande ênfase nas ciências básicas da saúde. E como tinha mencionado também no início, o produto ele vem com uma app, né? Eu tendo criado a minha conta MyMed1 dentro do acesso reconhecido da URGS, diretamente posso fazer download da app, seja na App Store ou no Google Play, e ter as mesmas facilidades com esse login e password que eu criei, que eu tenho na própria plataforma. Então, aqui eu vou ter a opção de ver as imagens, de ver as minhas anotações, de ver os vídeos, de visualizar as imagens, com o adicional de que eu posso escolher ter alguns livros para leitura offline. Então, vamos supor que no HCPA, ali em algum corredor, aí o Wi-Fi não pegue bem, ou não tenha acesso, ou não possa ter conexão à internet, por uma questão dos equipamentos ali, enfim, e aquele livro seja um handbook muito importante que o professor recomendou. Eu ainda, claro que vai ocupar um pouco da minha memória, mas eu ainda posso ter acesso a esse conteúdo utilizando o aplicativo móvel. Então, isso seria, gente, o principal aqui do Med1 Education, as principais ferramentas, os principais diferenciais, é uma plataforma que realmente é muito mais do que aquela grande lista de mais de 100 livros, como vocês viram aí com as diversas ferramentas que traz para imagens, enfim, curar e separar e partilhar conteúdo e organizar, às vezes, o semestre de trabalho com as playlists, fazer um módulo de teste, né, aqui, de visualização para si mesmo, e como falei, da multidisciplinaridade, né, dentro das áreas da saúde. Por exemplo, eu mencionei ali nutrição no início, né? Se eu quiser ali visualizar conteúdo que esteja relacionado, vou ver aqui o nosso Pocket Atlas de Nutrition, enfim, os diferentes conteúdos que estão para essas disciplinas também. Mas o objetivo principal é aquele conteúdo transversal nas distintas áreas da saúde, e, obviamente, o usuário principal acaba sendo, claro, a carreira de medicina, enquanto a quantidades de conteúdos no recurso. Shirley, isso seria da minha parte. Agora abrimos a perguntas, caso você tenha recebido mais alguma ali no chat. Oi, Gabriel. Sim. Excelente, assim, os recursos, né, da base para os professores e para os alunos, né, essa parte offline aí, muito interessante. Eu tenho uma pergunta, Gabriel, quando a gente faz busca ali na base, tem um controle de termos, tem algum tesauros, assim, que vocês usam para busca? Não existe, ali? Na verdade, pelo menos atualmente, não existe a busca avançada na plataforma. Existe a busca geral. Eu posso, sim, utilizar os conectores booleanos, né, de AND, enfim, conforme eu precise para separar elas, mas não existe de uma maneira, como é que eu posso dizer assim, como geralmente a gente vê em outras plataformas que tem a opção de busca avançada, separando já os conectores e, enfim, não, é apenas a busca geral mesmo. Ah, tá. Eu consigo buscar por título do capítulo, título do livro. Sim, ou conteúdos, né?
Ele vai estar conforme a palavra aparece no título, ele vai estar primeiro entre os resultados, e conforme ela apareça mais vezes dentro de determinado capítulo, ela também vai estar primeiro nos meus resultados. Ah, sim, perfeito. Uhum. Deixa eu ver aqui. Por enquanto não tem nenhuma dúvida aqui no chat, mas o pessoal que está no MConf também, se quiser ligar o áudio e fazer pergunta, ligar a câmera, fiquem à vontade, viu, pessoal? Principalmente, gostaria de destacar, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, como acessar, então, a plataforma. Então, assim que vocês estejam conectados dentro do proxy da URGS, acessam diretamente o link do recurso e já vão poder visualizar a texto completo a ferramenta. Então, acredito que os meus colegas da URGS já colocaram ali, tanto no YouTube quanto aqui no Conf, o link de acesso ao recurso. Temos uma pergunta ali do YouTube sobre a modalidade de acesso, assinatura, por tempo limitado, né? É por assinatura ou compra de acesso perpétuo às edições? Não. Quando a gente faz esse contrato com vocês, né, com a TM... Sim. É a assinatura anual do recurso como um todo, né, do que é a Med1 como um todo. E se vocês quiserem, além do mais de 100 livros disponíveis como produto em si, que é o Med1 Education assinatura, quiserem somar livros que são nossos best-sellers, que são livros individuais, eles não formam parte, não são nativos desta solução, mas eles podem ser adicionados, como vocês veem aqui. Eu adicionei no meu acesso todos os livros que estão disponíveis assinatura individual, mas vale dizer, sim, que, por exemplo, se a enfermagem quiser assinar só o NANDA, eles não quiserem o Med1 Education, eles podem assinar só o NANDA. Então, sim, o Med1 Education como produto, ele é assinatura como solução, é uma assinatura única, e os livros individuais, esses sim podem ser assinados título a título, mas é modelo de assinatura, não temos a compra perpétua aqui. Na TIMA, a compra perpétua está disponível para os livros clínicos, né? Que aí sim são coleções não muito grandes, né? Por exemplo, a coleção 2020, que o copyright que finalizou, são 45 livros, e aí cobrem as distintas disciplinas dos nossos nichos que eu tinha comentado ali no início, né? Neurocirurgia, oftalmo, radiologia, enfim. Mas para os livros textos de ciências básicas da saúde, seria só a modalidade assinatura. Gabriel, e é acesso ilimitado ou tem quantidade de acessos simultâneos? O acesso é ilimitado, não tem nenhum DRM, então vocês realmente podem acessar, fazer, não tem um limite de download dos PDFs, enfim, claro que desde com fins acadêmicos, né? Mas não tem nenhum tipo de limite no acesso. Vale dizer que todos os cursos da saúde poderiam estar utilizando o mesmo Atlas ao mesmo tempo, por exemplo, sem nenhum tipo de bloqueio, a mesma página ou a mesma imagem ao mesmo tempo. Não tem nenhum tipo de restrição, não. Digamos, né, o pagamento pelo câmbio. E a TIMA está com a promoção, pela questão do dólar, e para assistir as instituições da América Latina, com a assinatura confirmada este ano, a gente dá o restante de 2021 como cortesia, e a assinatura ela passa a ser janeiro, dezembro de 2022. Ou seja, mais de quase 20 meses de acesso pelo preço já descontado de um ano, que é aquele que eu mencionei, né? Falamos de um acesso institucional, tá, gente? Isso eu não entendi direitinho. E aí, por exemplo, eu fazendo essa assinatura deste aqui, 21 e 23, eu tenho acesso aos anteriores, não? Sim, você tem acesso ao 2018 e 2020 também, e o seu suplemento, sim. Tá então, bem, muito obrigada. Você vai poder acessar ainda a edição anterior, que inclusive essa vem aqui com vídeo explicativo, né, do porquê NANDA, enfim, porquê das definições, faz o comparativo com as outras, enfim, com as outras definições também que existem, além do NANDA, enfim. E os trials são bem importantes, né, Gabriel, para até se os professores quiserem fazer pareceres, né, de que a plataforma
é bastante útil, enfim, para as atividades acadêmicas, né? Esses pareceres a gente normalmente encaminha ou para CAPES também, tentar um recurso, uma assinatura via CAPES, né, de e-books, que a gente não tem hoje ainda, mas que os bibliotecários estão batalhando há tempos para conseguir também via CAPES, porque hoje a gente tem CAPES só assinatura de periódicos, né, e a ideia de que se tenha de e-books também nos facilitaria bastante, assim, então... E os pareceres, como é que a gente faz, Gabriel? Podem ser passados para ti diretamente? O ideal, acredito que seria que os professores comentem com vocês em biblioteca em relação a isso, de maneira em que, quando a gente esteja trabalhando com o orçamento, né, que a URGS receba, a gente possa fazer essa proposta de valor e possa avaliar a possibilidade. Então, é muito importante que os usuários aqui presentes eles comentem o que estão achando da ferramenta, os que estão utilizando a ferramenta com os seus bibliotecários para que eles possam passar essa necessidade ou dizer assim, olha, em caso de orçamento confirmado, realmente este conteúdo nos interessa. Então, a gente fica ali na lista de desejos, né, nos wishlists, conforme o orçamento também esteja disponível. E claro que eu vou amar também receber esses feedbacks, tanto de melhoria, né, do produto, o que poderíamos fazer para cada vez ser uma solução melhor para o dia a dia de vocês, mas considero que, pensando numa possível assinatura ou aderir a essa solução para os cursos, né, da saúde da URG, seja muito importante que, claro, as estatísticas que as bibliotecárias geralmente olham é muito importante, uma avaliação quantitativa interessante, mas é muito importante a avaliação qualitativa de vocês, professores aqui disponíveis ou alunos, em termos do que acham deste trial. Então, convido realmente a que o utilizem ao máximo. Até o dia 23 de julho vai estar disponível, praticamente um mês a mais aí de acesso, para vocês testarem, buscarem, clicarem, criarem playlists, enfim, e depois transmitirem esse parecer com os seus bibliotecários. Obrigada, Gabriel. É isso mesmo, né? A gente precisa de um parecer qualitativo, porque a quantidade de acessos não nos diz a satisfação do cliente, né? De quem está utilizando, se realmente está satisfeito com a plataforma. Enfim, esse feedback é bem importante para nós, sempre que a gente tem assinaturas, né? Nós temos aqui, então, alguns elogios aqui. Comentário da colega Dirce, conteúdo relevante e boa plataforma, muito interessante. Comentário da Raquel, excelente recurso, a interação do usuário com a plataforma é bem interessante. A princípio não temos mais nenhuma pergunta aqui, não sei se lá no YouTube também não. Então eu acho que é isso, né? Não temos mais perguntas e... Gabriel, tu quer deixar os teus contatos aí para o pessoal fazer contato, alguma dúvida de acesso, alguma coisa assim? Sim, eu não sei se o Alexandre poderia me ajudar botando minha apresentação novamente na tela. Ah, tá ali, isso. Ah, perfeito. Então, sim, qualquer dúvida, estaria o meu contato. Qualquer dúvida com acesso do proxy, vocês falem com a Shirley. Isso, exatamente. mas qualquer dúvida ou comentário em relação ao uso da plataforma, contem comigo. Estou aqui para ajudar vocês. Então tá, Gabriel, a gente agradece muito. Obrigada pela explanação, obrigada pelo Caio aí também, né? Então, aguardamos aí o pessoal. Muitos comentários de todo mundo. Sim, por favor. Exato. Então tá, encerramos aqui então a nossa live. Obrigada a todos os presentes. Em nome da Tima, também queria agradecer a todos os presentes aqui e, bom, contem sempre conosco. Então tá. Até mais então, pessoal. Obrigada.